Muito bem, vamos seguindo com a nossa programação. Nosso painel agora trata do tema uniformidade de maturação dos frutos de café. Nós temos o grande prazer de receber agora aqui no palco do Encoff o Matheus Castro, ele que será mediador, é gerente de desenvolvimento de mercado da Biocross do Brasil. Também o Leonardo Carvalho, consultor e proprietário da Café Além da Xícara. E o David Moreno, produtor da Fazenda Líder. Quero convidá-los então a subir aqui ao palco. Vamos recebê-los com uma calorosa salva de palmas. Sejam muito bem-vindos, Matheus, Leonardo, David. Um ótimo painel para vocês. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos e parabenizar o Grupo Conecta pela organização desse excelente evento, levando e difundindo informação para esse importantíssimo segmento do nosso agro, que é o setor cafeicultor do nosso Brasil. Estamos aqui nesse painel para tratar de um tema recorrente a cada ano para o produtor de café, que é a uniformidade na maturação dos frutos do café. Tema de extrema importância quando se quer tratar de qualidade desses frutos, não só de produtividade, mas também de qualidade, e também atrelado diretamente à produção de safra cheia, o produtor ter um gargalo melhor na colheita mecanizada, evitando um repasse e com isso conseguindo ter uma safra posterior com mais reserva. Então é um tema de extrema importância, que eu conto com a presença de duas referências do setor cafeicultor mineiro, o senhor Leonardo Carvalho, muito obrigado, Léo, aí pela presença, e o produtor aí da Fazenda Líder, David Moreno. Então, apresentando rapidamente o que é a Biocross, da onde vem a Biocross, é uma empresa que está no segmento de nutrição desde 2010, uma empresa nacional que atua em excelência na formulação e produção de bioestimulantes e fertilizantes. A Biocross tem como pilar principal a tecnologia Bioactive, que consiste em trabalhar nutrientes minerais complexados com aditivos orgânicos, desde aminoácidos, sejam eles complexos de aminoácidos, sejam aminoácidos isolados, extratos vegetais de algas marinhas e até mesmo substâncias úmicas, buscando, através dessa tecnologia, uma melhor absorção pelas plantas e potencializar e maximizar diretamente as fases fenológicas. A Biocross evidencia nessa edição do Encoff, com muito embasamento científico e embasamento técnico, o produto, a sua especialidade, que é o Matura, visando atuar diretamente na maturação dos frutos do café, obtendo-se uma maior quantidade, uma porcentagem maior dos frutos cerejas, evitando assim um deságio na comercialização do café e evitando diretamente um repasse nessa colheita. Então, o produto Matura, falando diretamente dele, tem em sua formulação um nutriente potássio, numa alta concentração, onde esse elemento atua ativando enzimas-chave na produção de açúcar e carboidrato pela planta, que vão contribuir diretamente para um maior acúmulo nos grãos, e este nutriente também é um dos nutrientes responsável no estímulo de translocação de fotossimilado. De tudo que a folha acumulou, a planta acumulou nas folhas e nos ramos, sejam translocados para os órgãos de dreno, que é os frutos. Sendo assim, temos uma melhor granação e também vai contribuir na maturação. Complexado diretamente com esse nutriente, nós temos o aminoácido metionina, aminoácido esse responsável por atuar na síntese do hormônio de maturação etileno. Hormônio este que é produzido pelas plantas e pelos frutos no início da maturação, que se dá ali entre a granação e na fase de verdicana. Então o produto vem para atuar diretamente uniformizando essa maturação através de um estímulo e acúmulo de açúcares e carboidratos. Produto diretamente para atuar nessa melhor maturação dos frutos. Então, vale se lembrar também que a metionina é um aminoácido que atua como um bioestimulante e ela também vai atuar dando um conforto fisiológico às plantas, evitando
diretamente a queda dessas folhas e a maturação precoce dos frutos, que se vê muito nesse setor do café na fase de maturação, devido ao alto índice do hormônio etileno. Então a metionina vem como uma bioestimulação também para dar um conforto às plantas. Essa é a evidência, essa especialidade que a Biocross traz para esse tema de grande relevância ao setor cafeícola. Trazendo agora a participação dos nossos ilustres convidados, eu gostaria, primeiramente, Léo, de agradecer aí a sua presença, a parceria com a Biocross, e levantar um tema que é de extrema importância. Não dá para a gente falar de maturação de frutos sem antes pensar numa maturação uniforme das floradas. Então, gostaria que você primeiramente se apresentasse e comentasse um pouco da sua vivência, da sua experiência nesse segmento. Obrigado, Matheus. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Aí, ué, merece um oi, né? Um viva. Pessoal, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Meu consultado primor que está aqui também, o Hugo, toda a equipe, Karina, Murilo, todo mundo aí. Sou Leonardo Carvalho, engenheiro agrônomo, atualmente como sócio e proprietário da empresa Café Além da Xícara, que é uma empresa de consultoria criada em 2020. Atuo na cultura do café já há 13 anos e realmente um apaixonado pela cafeicultura, né, Matheus? Com certeza. Quem me conhece sabe o que a gente tem corrido atrás para alavancar essa cultura que eu tanto amo. Mas vamos lá, a importância da florada na uniformidade da maturação dos frutos. Existem vários pontos que a gente pode alencar, né, no tema desse, mas acredito eu que a principal seja hoje a dificuldade, principalmente na escolha da variedade, a localização dessa variedade, altitude, clima. Hoje, infelizmente, a gente não consegue mais precisar ou fazer com tanta precisão essa uniformização da florada, né? A gente percebe que o clima tem mudado cada vez mais. Esse ano foi um ano bom, né? A gente teve uma florada pequena no final de agosto e agora essa florada agora que vai vir com tudo agora no final de setembro. Mas o ano passado mesmo nós tivemos várias floradas, né, Guilherme? Infelizmente. Isso é muito difícil para nós em campo por vários fatores, né? Um deles provavelmente a broca, que tem afetado demais da conta, afetou muito esse ano em função dessas várias floradas, e logicamente em função da colheita mecanizada, né? Que é uma facilidade nos dias de hoje, mas acaba sendo um gargalo quando a gente não tem uma padronização desses frutos. Então eu acredito que a gente ter tecnologias para que a gente possa chegar lá na frente e ter um padrão melhor nessa colheita é muito importante, né? Mas primeiramente, realmente, a escolha das variedades é de suma importância para que a gente possa definir esse padrão de maturação, né, Matheus? Com certeza, show de bola. E a gente sabe que a preparação dessa planta desde fase pré-florada é de extrema importância, né? Levando para o lado direto agora do produtor rural, David, obrigado pela presença mais uma vez aí, pela parceria com a gente, com a Café Além da Xícara e com a Biocross. Gostaria que você comentasse, na sua experiência a campo aí de anos e anos, como é que você vem atuando para mitigar os estresses, atenuar os estresses que se tem na florada, para você conseguir uma uniformidade melhor dessa flor, posteriormente ter um sucesso na maturação dos frutos. Boa tarde a todos. Nessa questão da maturação, da florada, para lá na frente a gente também tem uma maturação mais igualada. A gente tem que começar a observar pelo clima, né? O clima nos últimos anos ele tem sido bastante adverso, principalmente nesses 2 últimos anos a gente teve um corte, na minha região, um corte de chuva muito cedo, onde foi falado aqui mais cedo a respeito da irrigação. É um momento crucial para que a gente saiba usar da ferramenta, né? Até na parte de fertirrigação em alguns casos, para que a gente consiga, né, fazer com que a planta continue, né, vegetando e prospectando ali os botões florais, né, a germação, que muita gente fala, para que a gente chegue nesse período de florada e a gente já tenha a planta preparada para isso. Eu vi alguns casos, pessoal tirando a irrigação muito cedo, ou nem tanto, nem irrigando a lavoura. Essa lavoura ela não projetou as gemas, então ela não teve nenhuma produção projetada para essa próxima safra. E esse estresse, depois ela veio, a pessoa veio, o produtor veio a irrigar essa planta num período querendo que ela florasse mais cedo. E onde não ocorreu, porque não tinha gema, não tinha floração. Não tem como você obter uma floração sem ter
mesmo por o início dessa gemação. Então, acho que o ponto principal é a gente saber usar da ferramenta que a gente tem, né, que é a irrigação, principalmente no nosso meio aqui, na nossa região, que é quase 100% irrigado, e a gente fazer com que a planta se expresse o maior potencial produtivo para a próxima safra, por intermédio dessa uniformização do padrão de formação de gemas. E o segundo start seria na questão de algumas lavouras. Por exemplo, lavouras podadas são lavouras que têm uma resistência maior ao estresse hídrico, então são as lavouras que a gente pode trabalhar com estresse hídrico um pouquinho maior, né? Isso vamos falar no meio tempo vamos falar julho, agosto, para que a gente consiga assim padronizar, né? A planta ela está bastante equilibrada, você veio fazendo a irrigação logo ali após o final das chuvas, vamos dizer março, abril, e quando você faz esse corte de água, você consegue que aqueles botões florais já estão no ponto de abrir florada se estacionem, parem, né? E aqueles que estão mais atrasados, a planta com a reserva que ela tem no solo, né? E na própria planta ela consiga adiantar. Então, nesse período aí, você consegue ter uma uniformidade e aonde, depois com pós-estresse, você vindo com a água, até mesmo com a chuva, igual aconteceu nesse ano com essas duas chuvas, você tem uma florada mais abundante e mais uniforme. Show de bola. É um tema de extrema importância, onde começa dali, né? Começa da florada para a gente conseguir, posteriormente, ter uma melhor uniformidade na maturação dos frutos, né? Um outro tema que eu gostaria que os senhores discorressem para nós é o que vocês têm visto de benefício com o uso de ferramentas que potencializam a maturação dos frutos. Iniciando, claro, desde um pegamento, um início de granação até uma fase de maturação. Léo, me conta um pouquinho aí o que você tem visto a campo, na sua experiência com o uso dessas ferramentas, dessas tecnologias. Matheus, eu acredito que isso é de extrema importância, justamente alencando o que o David falou. Alocar a reserva dentro da planta hoje é de extrema importância. Então, nós precisamos chegar com essas reservas já alocadas, né, na expansão dos frutos. Isso é muito importante. Meu fisiologista, pai Thalia, e sabe muito bem disso. E a utilização de maturadores hoje, eu acredito que é uma vertente muito bacana, em função justamente disso. Quando eu tenho variedades como o IPR-100, por exemplo, que são variedades muito tardias, a gente está com um parque grande de IPR-100 na região, se eu não lançar a mão dessa tecnologia para que eu possa chegar com esse café, sair com esse café mais cedo da planta, dificilmente eu vou startar uma boa florada para o próximo ano. Então, isso acaba dificultando demais da conta, no caso do maturador, facilitando, né, sendo uma ferramenta ideal para que a gente possa sair com esse café mais cedo da planta. E, logicamente, para produtores como o David, como o Hugo, que trabalham com cafés de qualidade, a gente sabe que a gente colher o café no ponto cereja também é de extrema importância para que a gente possa ter um café de melhor qualidade. Então, o maturador, na minha avaliação, ele é uma ferramenta bem utilizada para variedades mais tardias, como os IPR-100 da vida, agora o Arara também, que está vindo muito forte na nossa região, e, logicamente, para a gente poder potencializar cafés de qualidade. Perfeito. David, voltando para você aqui no nosso bate-papo, o que você tem visto com trabalhos aí crescendo cada vez mais com o uso desses maturadores, desses estímulos de maturação, estímulos de translocação, para se ter uma uniformidade, um maior número de frutos cereja, que é o que o produtor busca, que você tem visto aí no seu manejo para contribuir diretamente com essa maturação? Então, Matheus, a maior parte do pessoal usa o maturador simplesmente para a questão da maturação. E é o ponto principal, mas tem muita coisa envolvida em volta. Né? A gente faz um maturador, a gente espera até a maior parte dos frutos cerejas, para que a gente tenha um café de qualidade, igual o Léo falou, isso é um ponto crucial. Mas você também fazer a retirada dos frutos mais cedo da planta, você consegue economizar um gasto de energia, né, que a planta teria com aqueles frutos, secando até na planta, secando ali a maturação na planta. Então, você consegue melhorar isso também e, às vezes, melhorar até o potencial produtivo para a próxima safra. É um ponto que é bastante importante. Quanto mais cedo você conseguir colher sua lavoura, é muito importante. Tem um outro ponto também que é bastante crucial, que numa fazenda grande você precisa começar a colheita cedo, né? Então, ao mesmo tempo que se todas as lavouras chegassem ao mesmo tempo, você escalonar uma florada e tudo mais é bastante crucial,
porque senão você vai ter muito café de chão, você vai ter muita perca de qualidade. Então, a gente tem que olhar por todos esses lados. Então, você começar a colher cedo, você otimizar a sua estrutura, tanto de maquinário, mão de obra, funcionários, terreiro, para começar a sua colheita e ter uma melhor qualidade, e também conseguir colher, né, os últimos cafés com a qualidade interessante ainda. Se você deixar tudo para a última hora, né, vamos falar assim, a madurar, como diz a Deus dará, você vai ter, às vezes, uma colheita muito tarde, que foi o que aconteceu esse ano, né? A maioria das lavouras teve a maturação muito tarde, consequentemente, você tem bastante café de chão, consequentemente, você também começa, muita gente teve passar na colhedeira em agosto, aí, colhendo a safra 2023. Então, também é um ponto que é bastante crucial. Então, a gente tem que analisar esses diversos fatores, como fazer e quando fazer, para que a gente tenha vários benefícios, né? Outra questão também é a utilização do maturador numa lavoura que você tem a projeção de fazer uma poda, um esqueletamento. Então, quanto mais cedo você conseguir tirar o fruto da planta, para que você pode aquela lavoura final de julho, início de agosto, você tem uma brotação em um período que já está mais quente, né? E o maior número de ramo, né, de internodes e rosetas para a próxima safra. Então, você tem um ganho de produtividade na safra subsequente depois da poda. Então, também é uma ferramenta a ser usada. E cada vez mais a gente opta, né, por plantio de variedades tardias. Então, realmente, acredito que é uma ferramenta imprescindível da agora para frente. O Parque Cafeiro nosso, até o ano passado, em torno de 80% era formado por Catuaí e Mundo Novo. E esse cenário está mudando bastante, então nós precisamos se atentar para isso em função do que o David falou. Quanto mais tarde eu tiro o meu café, menos produção eu tenho para o próximo ano. Essa correlação, o professor Pagotto já fez ela em vários trabalhos e realmente ela é uma vertente muito digna a ser trabalhada, sabe? Ô, Léo, até agregando ao tema aí, a gente estava discutindo ontem ainda, a questão de a uniformidade dos frutos também pode contribuir na redução da bienalidade. Gostaria que você explicasse de uma forma ampla para o pessoal, porque isso também vai estar atrelado, dependendo de um café de safra cheia, como a gente pode tentar também reduzir essa questão. É justamente o que nós estamos conversando, o David acabou de falar e eu já havia mencionado. A planta de café, ela vive de reservas, né? Quanto mais reservas eu consigo deixar nessa planta, maior a possibilidade de a gente alencar uma produtividade interessante para o próximo ano. E nada mais é, além de alencar essa reserva, é a mesma coisa de pô, eu e você, né? Se eu ficar no deserto 30 dias sem comida, provavelmente eu vou sobreviver, ou seja, nem tanto. Você tem menos reserva que eu. Então, é uma conta que fecha, né, Guilherme? Então, é mais ou menos, a planta de café é da mesma forma. Quanto mais reserva ela tiver, maior a probabilidade dela prospectar uma produtividade maior para o próximo ano. Então, para que ela possa ter prazo de subsidiar essa reserva, eu tenho que realmente fazer uma colheita mais cedo possível. Talvez não uma colheita plena, mas uma colheita seletiva de qualidade, né, retirando os frutos maduros, e foi o que aconteceu na prática com o Matura, quando a gente aplicou ele na área de PR100 esse ano, e foi muito produtivo. E para a gente finalizar esse bate-papo aqui com esse tema da uniformidade de maturação dos frutos, né? A Biocross preconiza muito o entendimento de qual variedade nós estamos trabalhando, qual o clima, qual é a altitude que se encontra essa lavoura, porque tudo isso está diretamente ligado à maturação uniforme dos frutos. Então, eu costumo dizer que não existe receita de bolo. Temos que estar lá no campo entendendo como é que está o estado dessa lavoura, a reserva energética dessa lavoura, para aí sim lançar mão desse tipo de ferramenta. Então, como último tema aqui, Léo e David, a gente coloca a importância de entender o início deste tipo de manejo de acordo com variedade, com clima, com altitude de cada região. Eu acho interessante alencar dessa forma, e uma coisa que nós estamos validando agora também, Matheus, acho que eu não cheguei a comentar com você, é a utilização desses maturadores na pré-florada. Eu já estou validando isso aí, provavelmente mais alguém já esteja conversando, né, Guilherme? Mas que já chegou a fazer alguma coisa, porque como eles trabalham com realocação de fotoassimilados, se eu conseguir fazer essa realocação agora na florada, eu chegar com a planta minha, com a reserva, né, no ramo e na folha, com a reserva considerável, e eu conseguir
retranslocar essa reserva para os frutos, nesse momento agora, eu tenho certeza que nós vamos ter um ganho espetacular. Então, nós já estamos validando esse tipo aí esses maturadores para atender essa necessidade nossa, e com certeza o ano que vem nós vamos ter resultados positivos para isso aí. E, David, para a gente finalizar, nós estávamos até conversando ali mais cedo, né, o entendimento de como é que está a lavoura a cada ano, a cada mês, para aí sim a gente lançar a mão desse tipo de ferramenta. Você comentou comigo que, dependendo como é que está a sua lavoura, você sim ou não lança a mão desse tipo de produto. Como é que é essa sua visão quanto ao início desse tipo de manejo? Então, Matheus, a opção vem primeiramente, igual a gente falou, ao ponto de colheita, principalmente dos talhões, que a gente visa algum café de qualidade. A gente tende a aplicar algum maturador para a gente acelerar essa maturação, lógico, mas a gente também olha muito o start de granação da planta. Eu acho que a gente não pode tentar forçar que ela passe um ciclo, né, que ela pule um ciclo, porque senão você estaria tendo uma perca ali, né? Mas a gente entrando, escolhendo o talhão, visualmente, né, tecnicamente, que está com a melhor padrão para que a gente faça a utilização desse produto, para a gente começar a fazer essa aplicação e ter essa colheita mais cedo, igual eu falei. Você otimiza toda a sua parte estrutural, né? Você ganha na questão de qualidade também, e você desocupa a planta, né? Voltando à questão de poda, você teria uma poda mais precoce, tendo um ganho de produtividade. E utilizando, você melhora toda a estrutura da fazenda. Eu acho que na fazenda, igual eu te falei, você tem várias variedades, às vezes vários talhões. A gente tem que ter o uso dessa ferramenta para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais efetiva, né? Porque o seu ganho de produtividade em cima da sua área, do que você tem, é bem maior por estar fazendo a coisa certa no momento certo. Então, muitas das vezes você tem uma boa variedade, às vezes você tem um bom sistema de irrigação, você tem um bom trato cultural da cultura, mas às vezes por erro de manejo na época certa, você acaba tendo uma grande perca de produtividade por não estar usando das ferramentas que hoje a gente tem no mercado. Então, acho que é um grande ganho que a gente tem de saber usar as ferramentas que a gente tem no modo geral. E um ganho concreto, Matheus, em relação à poda que o David falou, nós temos alguns trabalhos também já descritos, que quando você trabalha com a poda entre julho até setembro, quanto mais tardo essa poda, eu chego a perder até 20, 25 sacas por hectare no próximo ano, quando eu tardo essa poda. Então, quanto mais cedo eu tirar esse café da planta, realmente maior vai ser o meu benefício. Show de bola. E atrelado a isso, né, Léo, um outro dado é que cerca de 33% da reserva do café ela é extraída por fruto na fase de granação, né? Então, é importantíssimo a gente ter esse manejo desde o desenvolvimento vegetativo para ter um aporte energético para a planta na fase de granação, posteriormente de maturação. A aplicação desse tipo de produto, a gente começa a posicionar, logicamente, dependendo da variedade, mas uma variedade precoce, por exemplo, no mês como o Mundo Novo, no mês de dezembro, janeiro. Uma variedade mais tardia, como um PR100, um Arara, dependendo da época de florada, janeiro, fevereiro, março. É interessante dessa forma. Perfeito, pessoal. Então, como a gente comentou, não existe receita de bolo. Cabe o entendimento. O Biocross preconiza muito, tem muita preocupação em ter esse entendimento de cada variedade, cada região, como é que é o clima dessa região. E para a gente finalizar, pessoal, eu comentei no início que a Biocross, antes de trabalhar qualquer lançamento de produto, preconiza muito ter o vigor científico antes de mandar esse produto para o campo. Então, nós vamos estar apresentando um trabalho aqui que foi até acompanhado pelo nosso amigo consultor Leonardo. Ele vai estar apresentando para nós, onde foi uma área acompanhada por ele, consultada por ele, um trabalho com vigor científico, mostrando a qualidade do produto matura e a sua eficiência na questão de uniformidade de maturação e também em retenção de folha, evitando toda a perda do aparato fotossintético, onde eu comentei que a metionina nos dá essa bioestimulação, dá o conforto fisiológico, evitando queda de folha e maturação precoce dos frutos. Léo, por favor. Pessoal, esse trabalho então foi desenvolvido a 1.100 metros de altitude, na fazenda São Cristóvão, lá na região de Monte Carmelo. É uma lavoura de PR100. Quando a Biocross me procurou para desenvolver esse trabalho, foi no mês de fevereiro, né, Matheus? Exatamente. E nós só pegamos porque a gente tinha esse IPR100 que florou bem mais tarde. Nós sentimos essa necessidade, eu pessoalmente não era o usuário de maturador, quando o Hugo mesmo me conhece há muito tempo, o David, eu não tinha essa necessidade de maturação até conhecer
essa tecnologia. Nós entramos com esse maturador nessa lavoura de PR100 e realmente o resultado nos impressionou bastante. É uma lavoura que deu esse ano, fechou com 117 sacas de café por hectare. Num ano atípico como esse, realmente para nós foi uma grata surpresa do pepino lá, 117 sacas por hectare esse PR100. E realmente a aplicação do maturador, ela veio, a primeira aplicação nós não observamos diferença nenhuma. Na segunda aplicação, a diferença ainda estava bem amena. Vou passar os dados aqui. E na terceira avaliação, realmente o resultado foi muito bacana, tanto em relação ao que nós colhemos da planta toda, a maturação foi bem maior, tanto daquilo que nós colhemos no ramo também. Nós fizemos 12 parcelas e cada parcela foi avaliada 2 plantas por parcela. Então foi um trabalho avaliado o produto da Biocross contra nada. Todas as avaliações que nós fazemos dentro dos protocolos, é sempre contra nada. Se tiver que dar resultado, vai dar contra nada. Não é justo você fazer um produto contra outro produto. Eu não vejo coerência. Então, nós fizemos o Biocross contra nada. E, realmente, o trabalho foi fantástico. Nesse caso aqui, mostrando a uniformidade em função da aplicação do Matura, nós tivemos mais grãos cereja, menos grãos verde. Nesse caso aqui, na testemunha, uma porcentagem de frutos na segunda avaliação da mesma forma, mais grão cereja e menos grão verde. E na terceira avaliação, nós tivemos uma porcentagem quase que parecida, mas na porcentagem de frutos, na colheita, realmente deu diferença estatística, comprovando que nós tivemos uma porcentagem de grão cereja bem maior do que na testemunha. E em relação à desfolha, também nos impressionou muito. Um café que dá 117 sacas por hectare, num solo mal estruturado igual estava lá, normalmente ele fica só o pau. Quem conhece de lavoura sabe disso. E essa lavoura lá, onde foi aplicado, realmente houve uma retenção de folha bem maior, e a saída da lavoura agora, com o sistema de gotejamento, não pela chuva, mas ela se mostrou mais vigorosa e mais robusta nesse momento. Então, isso realmente, para mim, foi um resultado bem considerável, sabe? Esse resultado aqui é todo imparcial, pessoal. Isso aqui não tem direcionamento de nada. Aqui o que é o que é, o que não é. Então, não tem nada de priorizar o tratamento, não. Se deu resultado, vai ser falado. Se não deu resultado, vai ser falado também. O nosso compromisso é com o produtor e não com a empresa. E aqui o resultado realmente foi positivo. É isso, Matheus. Pessoal, então estamos chegando ao final do nosso painel aqui, onde agradeço demais a presença e a participação dos nossos amigos Leonardo e David. Gostaria que os senhores, para finalizar, deixassem um recado aí para o produtor que está cada ano lutando aí com os intempéries climáticos, com o dia a dia do campo aí. Então, se vocês quiserem, fica à vontade para dar um recado para o produtor aí. Pessoal, o que eu queria falar com vocês, eu sempre falo isso nas nossas postagens, quem está comigo no dia a dia também, eu acho que a cafeicultura, esse ano agora, vai ser um divisor de água para muita gente. Eu queria chamar a atenção de cada um de vocês para que a gente assumisse um compromisso maior com a cafeicultura, deixasse de atribuir tudo aquilo que é de ruim aos intempéries climáticos, buscássemos mais conhecimento e nos tornássemos mais profissionais. A cafeicultura, assim como qualquer setor da economia, é uma empresa. Então, nós precisamos tratar a nossa fazenda como empresa. E toda empresa precisa de administração, a parte financeira e a parte de conhecimento. Então, eu faço um apelo, a cafeicultura realmente ela precisa passar por uma mudança. Tudo isso que aconteceu para trás não foi ruim, apesar de muita gente estar pagando preço por isso, porque agora nós vamos separar os homens dos meninos. E eu acredito que cada um de vocês que ficar na cafeicultura tem que se tornar profissionais do café. Caso contrário, nós não vamos chegar a lugar absolutamente nenhum. Esse é o meu recado, contem com o Café Além da Xícara. A gente fomenta conhecimento todos os dias. Quem não segue, siga o Café Além da Xícara nas redes sociais aí. Estamos juntos com pessoas boníssimas, igual meu amigo Guilherme Duarte aqui, e tantas outras pessoas. André Fernandes estava aqui agora há pouco, Marcelo Jordão, pessoal da Biocross, são todas pessoas que realmente fomentam e apoiam a cafeicultura. Então contem com a gente porque for preciso e vamos para cima, porque a cafeicultura precisa realmente
de uma cara diferente. Então, a minha visão é bem parecida com a do Léo. Eu falo para todo mundo que a gente passou de um momento da cafeicultura que a gente deu um salto. Eu lembro meu pai, há 25 anos atrás, ele colhia 50 sacas por hectare num café que era irrigado na tripa, fazia umas 2, 3 pulverizações no ano e o famoso 25-20, né? E isso para a época era maravilhoso, né? Porque um custo de café muito baixo e tendo uma produção alta disso. E eu acho que a gente veio para um momento onde a gente deu um salto muito grande, onde a gente usa-se muitos exageros sem nenhum discernimento. Eu falo isso porque todo lugar que você vai, a melhor lavoura tem 200 mil produtos que é usados e aquilo é feito em cima muito de achismo. Não é que não é usado, mas é feito muito em cima de achismo, não tem base fundamental para se fazer isso. Então, acho que dias como hoje, né, dias técnicos como hoje, é feito para que a gente tenha conhecimento. Tá certo que a maior parte do pessoal que precisa ter esse conhecimento não está aqui. Então, é indispensável que a gente busque esse conhecimento, que a gente bate em cima, que a gente leve um produto para dentro da fazenda, mas que a gente leve isso com discernimento para que a gente realmente veja o resultado disso. Não fique em cima de achismo, em métodos, né, até porque, vamos supor, muita gente vai lá na fazenda e fala assim, Deide, vamos usar esse adubo. Como que eu vou usar um adubo na minha lavoura, né, um teste, sendo que às vezes eu já venho 10 anos trabalhando com a linha de raciocínio e tem reservas de solo e tudo mais. Então, tudo que se fizer ali, ou até se deixar de fazer um ano, não tem parâmetro fundamental para que a gente valide um resultado. Então, a gente tem que passar no nosso dia a dia, levar isso na prática, fazer de uma forma bastante criteriosa para que a gente consiga ter uma cafeicultura mais moderna e mais rentável, sustentável. Eu acho que esse é o futuro da nossa cafeicultura e, na minha visão, hoje a gente já teria que estar num cenário de 70, 80 sacas por hectare, acredito eu, com custo igual ou até mais baixo do que a gente vem fazendo por fazer coisas erradas. Não por não estar fazendo, mas sim por fazer coisas erradas no momento errado. E uma coisa que, se você me permite eu falar também, Matheus, eu acho que a cafeicultura, eu sou cristão e por muitos anos nós pecamos pela vaidade, né? A cafeicultura foi muito glamorizada, não tem um produtor que você conversa que não colhe menos de 50 sacos por hectare. Se tiver um aqui, pode levantar a mão, eu acredito que não tem não, né? Todo mundo colhe mais de 50 sacas por hectare. Então, esse glamour, infelizmente, ele vai ter que deixar de existir, porque nós vamos ter que fazer muito com pouco, seja pela economia, seja pelo preço do café, seja pela sustentabilidade, e a gente só consegue isso com conhecimento, pessoal. Caso contrário, nós não temos sentido não. Então, vamos deixar de ser vaidoso, assumir aonde nós estamos para nós poder crescer. Caso contrário, nós não vamos sair do lugar não. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, pelo tempo de todos. Agradecer mais uma vez ao Grupo Conecta aí pela disponibilidade e deixar o convite para todos estarem visitando o stand da Biocross aqui no Incoff, onde estamos evidenciando essa ferramenta, essa tecnologia Calmatura, com diversos trabalhos, tanto científicos quanto trabalhos a campo, testando em diversas variedades, em diversos posicionamentos, em diversos climas. Então, desde já, muito obrigado e sucesso e boa safra a todos. Tá aí, muito bem. Obrigada, parabéns, Matheus. Obrigada também, Leonardo, David.